Olá pessoal, Marcelo por aqui. Se você é uma daquelas pessoas que não sabe muito bem o que está acontecendo na política e por que o Jair Bolsonaro está sendo acusado de tanta coisa, fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar explicar pelo menos aqueles principais crimes dos quais ele é acusado. Então vamos falar da questão da vacina. O Bolsonaro diz assim, mas todo mundo sabe, conforme eu já falei, que eu não me vacinei, etc, etc. Em primeiro lugar, perceba, de fato, o Bolsonaro pode ter ou não se vacinado. Nós não sabemos. Ao bem da verdade, pouco importa se ele se vacinou. Mas analise a questão técnica. Quando é que foi adulterado o cartão de vacinação, os registros de vacinação do Bolsonaro? Um pouco antes dele sair da presidência. Quando ele, no dia 1º de janeiro, perde a condição de presidente, começa que ele não poderia nem estar lá. Tá? Mas existe, pelo que se sabe, na legislação americana, uma tolerânciazinha ali de 30 dias para que ele pudesse regularizar a situação dele. Pois bem, só que a regularização vacinal não ocorreu. Por quê? Veja, ele afirma que não se vacinou. Ok? Então ele afirma, não se vacinou. A palavra dele tem que bastar. Ok, ótimo. Mas no cartão de vacina dele está que ele se vacinou. Então, para todos os efeitos, tecnicamente, para as autoridades americanas, ele se vacinou. Não, ele não apresentou esse comprovante de vacina quando ele desembarcou nos Estados Unidos. Mas ele poderia ter esse cartão de vacina, essa autorização de saúde pedida, ele poderia ter isso pedido pela autoridade americana, pela autoridade de saúde americana, no dia 1º de janeiro. Porque todo mundo sabe que ele é um negacionista. Né? E ele mesmo tinha dito que não se vacinou. Então ele poderia, as autoridades americanas poderiam ter chegado para ele, ó, Jair, beleza, até ontem você estava garantido, hoje você não está mais, mostra aí teu cartão de vacina. O que ele faz? Ele saca do bolso um cartão de vacina adulterado dizendo, eu me vacinei. Pega aí o QR Code e vai lá no Conect SUS e olha como eu me vacinei. Por quê? Porque adulteraram, né, os comprovantes dele. Então quando ele vai à imprensa, ele, o Flávio, aquele bando de acertos dizendo, não, mas ele não era, obrigado, as pessoas estão indo lá reclamar porque ele adulterou, esse é um crime menor. Primeiro que não é menor. Tá? Isso é falsificação do documento público, feito por uma autoridade pública, tá? Porque quando foi falsificado ele ainda era presidente. A mando dele, e já explico por que a mando dele. Bom, não é essa a questão. A questão é, ele, além de falsificar, ele mentiu. Portanto, ele estava no território americano e ilegal, porque ele não poderia estar lá não estando vacinado. E por que nós falamos que foi a mando dele? Ora bolas, quem mais teria vantagem que não ele e a família dele, de adulterar os comprovantes de vacina dele? Só ele. Ora bolas, então, veja, quando você junta o crime que foi cometido ao benefício de quem o recebeu, você consegue estabelecer ali uma ligação de nexo causal para o crime. Por isso que você pode dizer que foi a mando do Bolsonaro. Ah, mas mesmo assim, não sei o que, perceba. Ele sabia que estava adulterado. Faz de conta que ele não soubesse no dia 31 de dezembro de 2022. Tá bom, não sabia. Vamos fazer de conta que ele não sabia. No dia 2 de janeiro, no dia 1 de janeiro de 2023, no dia 2 de janeiro, ele sabia que o cartão estava adulterado. O que ele deveria fazer em caso ele soubesse que foi adulterado, sem ele pedir? Ele deveria vir às autoridades brasileiras. Pera aí, gente, ó, nem estava sabendo, mas meu cartão de vacina está adulterado. Eu nunca me vacinei, porque está aparecendo aqui que eu e minha filha nos vacinamos. Ele deveria ter denunciado. Por quê? Porque ele é o maior beneficiário. Resumindo, a ópera na questão da vacina é essa. O Bolsonaro cometeu crime sim por todos esses motivos que a gente já explicou. A questão das joias. O pessoal ainda continua inventando desculpa para a questão das joias. Perceba o seguinte, meu amigo, perceba o seguinte, minha amiga. Em primeiro lugar, nenhum presidente brasileiro jamais recebeu um presente tão valioso de uma autoridade estrangeira. Nenhum presidente. E, aliás, poucos presidentes no mundo já receberam um presidente tão valioso de uma autoridade de outro país. Então aí você já começa a desconfiar. Mas faz de conta que de fato, como ele falou, que era irmão do príncipe da Arábia Saudita, perfeito, a gente acredita. Então faz de conta que isso aconteceu e o príncipe lá é amigão dele, falou, ó, tó, Bolsonaro, esse colar maravilhoso aqui de 3 milhões de euros, né, tô pra você. Beleza. Ele sabia, Bolsonaro sabia, e se não soubesse, deveria saber que ele não poderia ficar com aquilo, primeiro por causa do valor, e segundo porque a lei, que era muito anterior ao governo dele, dizia que se ele recebesse um presidente acima de X mil reais, esse bem automaticamente teria que ser incorporado ao Tesouro Brasileiro, ao país. Tá? Ele sabia disso, mas ele não incorporou. Aquele colar de 3 milhões de euros só não foi para o mocado dele, não foi para o sítio do Piquet, porque ele não conseguiu desembaraçar na Receita Federal por causa de um funcionário heróico, sim, heróico, que bateu em todo mundo enquanto ainda estava no governo,
concursado, portanto não podia até ser remanejado, mas não podia ser mandado embora, né? Esse rapaz falou não. Até o chefe desse rapaz, dessa pessoa, tentou desembaraçar o chefe amando de Bolsonaro e não conseguiu, tá? Então assim, Bolsonaro sabia que não podia incorporar aquilo para ele, tentou e não conseguiu, maravilha. Mas e os outros que passaram na mala e ele mandou direto para o sítio do Piquet? Por mais que ele entendesse naquela cabecinha dele, ai não, esses bens são para minha utilização, esses relógios aqui de 800 mil reais são para minha utilização. No mínimo ele teria que pagar o imposto. E ele não pagou o imposto. Ao contrário, ele pegou o relógio, ele pegou os braceletes, ele pegou a caneta, o cavalo de ouro, etc, etc. E fez o quê? Mandou para o sítio do Piquet. Tentativa de golpe de Estado, perceba, ele não precisaria estar na rua, ele pessoalmente está na rua, pedindo, vamos dar o golpe, vamos dar o golpe. Ele instigava os seguidores a quererem dar o golpe. Uma das provas disso está nos áudios, né, do Cid. Então não há muito o que falar sobre isso. Periclitação da saúde, colocar em risco a saúde pública, o Bolsonaro fez isso o tempo todo, primeiro, atrasando a compra de vacinas, enquanto a primeira pessoa, se eu não estou enganado, a ser vacinada no mundo foi na Inglaterra em dezembro, né, de 2020. Aqui, nós só tivemos a vacinação efetiva em 2021. 3, 4 meses depois que começou a vacinação no mundo inteiro. Mesmo sabendo que a Pfizer procurou o Brasil em primeiríssimo lugar para ser a ponta de lança da distribuição das vacinas, porque o Brasil era o número 1 de vacinação no mundo. Veja só, um país de terceiro mundo era o país que mais e melhor vacinava a sua população. E isso aconteceu inclusive nos governos militares. E o Bolsonaro conseguiu acabar com isso. E as provas são brutais, no sentido de que o Bolsonaro simplesmente, seu governo simplesmente ignoraram as vacinas, né? Tentando, quem sabe, alguns deles obter uma vantagem econômica sobre isso e outra talvez simplesmente matar o próprio povo. O motivo talvez nós não saibamos, mas nós sabemos efetivamente o que aconteceu. Eles colocaram em risco a saúde da população atrasando propositalmente a vacina e efetivamente centenas de milhares de pessoas morreram. Porque muita gente aparece dizendo assim, mas no final ele comprou a vacina. Comprou a vacina porque o Supremo Tribunal Federal obrigou a comprar a vacina. Rachadinha, que é um crime em que toda a família dele se beneficia, e agora, neste momento, está pipocando pro lado do Carlos, né, pro 02. A tal da rachadinha, apesar do nome bonitinho, que não se sabe por que a imprensa encampou, não é um crime bonitinho, é peculato. E o que significa? Sabe quando a imprensa divulgava assim, não, veja bem, é quando você paga o funcionário e ele te devolve o dinheiro. Não, meu amigo, ele não te devolve o dinheiro porque não foi a pessoa que pagou o salário do funcionário, foi o governo. Ele simplesmente desmontou diversas das estruturas estatais. Você não tinha mais... ele desmontou o IBAMA, você não tinha mais fiscais para fiscalizar, você não tinha mais fiscais do Ministério do Trabalho para fazer fiscalização de trabalho escravo, etc. Ele matou, responsável direto pela morte de indígenas. Por quê? Porque ele distribuiu cloroquina, e a cloroquina foi para os garimpeiros por causa da malária, tá? Mas ele jogava essa cloroquina lá para os índios, sabendo que para os índios ela não serviria nada, mas servia para os garimpeiros amigos dele que estavam lá por causa da malária. E o que aconteceu com as doses de vacina que foram para as aldeias? Foram desviadas pelos garimpeiros. Com total ciência do governo. Então, sequer adianta a gente se estender mais. É só importante ressaltar, tentar desmitificar os crimes mais importantes dos quais o Bolsonaro é acusado. Se você acha que esse vídeo teve alguma serventia, eu te peço uma gentileza, compartilhe, se inscreva no canal, se inscreva no YouTube, se inscreva no TikTok. Nós precisamos de inscritos, seguidores, pessoas que assistam os nossos vídeos. Para quê? Porque a gente possa crescer e tentar levar essa mensagem de desmitificação, de explicação do que está acontecendo, porque infelizmente nós sabemos nem todo mundo tem a intenção de explicar e esclarecer para as pessoas.